Lucas 23, versículo 13. E convocando Pilatos os principais dos sacerdotes e os magistrados e o povo, disse-lhes: haveis-me apresentado esse homem como pervertedor do povo. Eis que, examinando-o na vossa presença, vocês foram testemunhas, nenhuma culpa das que o acusais acho nesse homem, nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, enviei ele a Herodes. E eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era-lhe necessário soltar-lhes um pela festa. Mas toda a multidão, fala para o seu irmão do lado, toda a multidão, clamou a uma, dizendo: fora daqui com este, solta-nos Barrabás, o qual fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus. Pilatos queria soltar o Senhor, mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Irmãos, o texto nos revela que não foram os romanos que decidiram crucificar o Senhor Jesus. Quem decidiu crucificar o Senhor? Toda a multidão, diz o texto. Os romanos queriam castigá-lo e soltá-lo, mas a multidão clamava para que ele fosse crucificado. A multidão é cruel. A multidão não ama Cristo, não amavam o Senhor. Essa multidão é cruel. Essa multidão decidiu crucificar o Senhor. Essa multidão não amava Cristo. Saia da multidão. Saia desta multidão, irmão. Saia. Ou você quer junto condenar e decidir crucificar o Senhor? Mais uma vez, saia dessa multidão. Porque na multidão tem de tudo, irmão. Naquela multidão tinha até pessoas que foram curadas pelo Senhor Jesus. Mas a multidão, ela é manipulada. Ela é incitada por oportunistas endemoniados que estão sob a direção de Satanás, sob a direção do inimigo. Uma presença constante no meio da multidão é Satanás. Na multidão tem de tudo. O diabo está no meio. Tem até gente boa, que é manipulada, enganada e incitada. Mas o diabo está no meio da multidão. E ela, infelizmente, tem cada vez mais aqueles que se dizem de Deus. A multidão tem, infelizmente, cada vez mais crentes. Saia da multidão. Você é de Jesus. Saia, não seja contaminado por ela. Não seja cúmplice das decisões, das ações, das atitudes da multidão. Toma muito cuidado, irmão. Toma muito cuidado. Ô pastor, semana passada eu fui num show gospel. Que maravilha. Um show gospel. Na hora que chegou o cantor gospel, todo mundo gritou, ovacionou e cantou, pastor, né? Tinha uma multidão, pastor. Uma multidão de idólatras. Uma multidão de idólatras que não estavam glorificando o nome do Senhor, estavam exaltando carne. Estavam exaltando carne e sangue, homens. Saia da multidão, irmão. Glorifique só o nome do Senhor. Exalte só o nome do Senhor. Não seja contaminado pela multidão, porque a multidão ela leva as pessoas, ela contamina as pessoas. Saia da multidão se você quiser receber bênção de Deus.
Saia da multidão se você quiser ser curado pelo Senhor. Lucas, capítulo 19, pouquinho antes, um grande exemplo para nós. Lucas 19. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e esse era um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa de quem, pessoal? Da multidão, pois era de pequena estatura. A multidão nos impede de ver o Senhor. A multidão nos impede de ter comunhão com o Senhor. A multidão é um obstáculo para que nós enxerguemos as revelações da palavra de Deus. A multidão, às vezes, desvirtua a própria palavra, impede você de mergulhar e extrair as revelações do Senhor. Porque a multidão não examina as Escrituras, e o Senhor Jesus diz: examinai as Escrituras. A multidão nos impede de ter comunhão com Deus, estava impedindo Zaqueu de ver Jesus, de ver o Senhor. A multidão diz que Naamã era só soberba, e o Senhor Jesus falou que não era bem assim. O Senhor Jesus disse que não havia leproso mais humilde em Israel do que Naamã. Ela diz que você não deve sair do barco, você entrou no barco, não deve sair do barco. Mas o Senhor disse ao Pedro: venha, Pedro. E o Pedro foi. Entendo, irmãos, a multidão ela não é guiada pelo Senhor, ela é manipulada pelo inimigo. E aqui no versículo 4 diz: e correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E diz o texto: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o gostoso, com alegria. Irmãos, havia uma multidão ali, mas em qual casa o Senhor decidiu pousar? Em qual casa, irmão, que o Senhor decidiu pousar? Na casa daquele que subiu numa figueira brava para ver o Senhor. O mérito de Zaqueu não foi só subir numa figueira brava, foi sair da multidão. O Senhor ouviu porque ele saiu da multidão. Se você quer que o Senhor te veja e repouse na sua casa, faça como Zaqueu. Saia da multidão. Se você quer ter mais de Deus, saia da multidão. Mesmo que tenha que se esforçar para sair, mesmo que tenha que subir numa figueira brava, num espinheiro qualquer, mas saia da multidão e vá em direção ao Senhor. E veja o que diz o versículo 7 aqui: e vendo todos isso, murmuravam. Quem estava murmurando, pessoal? A multidão. Dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Quem estava julgando o Senhor aqui? A multidão. A multidão murmurou, criticou o Senhor por escolher um publicano. Saia da multidão que julga, saia da multidão que critica, não condene o Senhor. E o versículo 8, 9 diz: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a essa multidão. Foi isso que ele falou, não? Hoje veio a salvação a esta casa, pois também é este filho de Abraão. A casa de Zaqueu foi salva, porque ele decidiu e fez o que a multidão não faz. Ele saiu da multidão, e das atitudes da multidão. Ele se esforçou, subiu numa figueira, para ver o Senhor, foi visto pelo Senhor. Não, irmão, não acompanhe a multidão. Não seja Maria vai com as outras.
Não faça porque está todo mundo fazendo. Quem imita o mundo não ama e não tem o amor de Deus, é o que diz a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15. Então, irmãos, esse negócio, está todo mundo fazendo, sai, irmão. Você não tem que ser imitador da multidão, você tem que ser imitador de Cristo. Você só vai receber mais de Deus quando fizer mais e quando fizer melhor, diferente do que faz a multidão. O Senhor só vai vê-lo, o Senhor vai atendê-lo, o Senhor vai pousar na sua casa, vai trazer salvação à sua casa, quando você sair da multidão. Irmão, a palavra do Senhor, esse é um versículo que Deus colocou no meu coração agora, que está lá em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Vamos até lá, depois nós voltamos. Vamos deixar o Espírito no comando. Mateus 7, 13. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Irmão, o Senhor está dizendo aqui que a multidão não vai ser salva. Poucos passarão pela porta estreita e encontrarão a salvação, a vida eterna. Entenda, irmão? A multidão não vai ser salva. Então saia da multidão. O que você está fazendo lá? Poucos entram pela porta estreita. A multidão não passará pela porta estreita da salvação, porque a multidão não obedece o Senhor. A multidão ela está influenciada, manipulada, condicionada por Satanás. Saia da multidão, irmão. A Bíblia nos revela milagres e maravilhas feitas pelo Senhor para aqueles que saíram da multidão. Já vimos o caso de Zaqueu, que teve salvação. Se ele tivesse ficado no meio da multidão e falasse assim, não dá para ver nada, receberia algo. Marcos capítulo 8, versículo 22. Evangelho de São Marcos, João Marcos 8, 22. Todo mundo achou? E chegou a Betsaída, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Irmãos, a primeira atitude que o Senhor Jesus fez para curar aquele cego, o que foi? Tomou pela mão e levou para fora da aldeia, para fora da multidão. O Senhor tirou da aldeia, mas não por causa da aldeia em si, da terra, do território, mas por causa das pessoas, por causa da multidão que contaminava. A multidão de incrédulos. Era Betsaída, ou Betsaida, como preferir. E o Senhor Jesus já tinha dito, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Eram impenitentes. O Senhor tirou daquela multidão. Entendam, irmãos. Se você quer ser curado pelo Senhor, saia da multidão. Saia das atitudes da multidão. Faça melhor que a multidão. Faça diferente. Faça de acordo com a palavra. Em Mateus capítulo 8, versículo 3, um leproso foi curado. Eu quero ser limpo. Por quê, irmãos? Porque ele estava no meio da multidão de leprosos. A multidão de leprosos ficaram na caverna. Ele saiu da multidão e veio até o pé do monte, ouvir o sermão, crescer a fé, interpelar o Senhor e ter a sua cura. Ele fez mais e melhor do que a multidão de leprosos que havia. A Bíblia não registra
cura de outros leprosos. Aí ele foi curado, e todos os leprosos que estavam nas cavernas também foram. É o que diz a Bíblia. Ele foi curado, porque ele saiu da multidão, ele saiu da caverna. Mais uma vez, diga para o seu irmão, sai da caverna, sai da multidão da caverna. Quantos centuriões havia ali em Israel, naquela região que era dominada pelos romanos? Era um centurião só que havia lá? Vários, talvez, para escolher um número bom que concorde, centenas, né, de centuriões. Mas um fez mais que o demais e teve o seu servo curado, liberto, porque ele saiu do meio dos centuriões. Um paralítico, ele foi perdoado pelo Senhor e foi curado pelo Senhor, porque ele fez mais do que a multidão. Ele passou pela multidão, subiu no telhado e abriu um buraco no telhado do Senhor. A multidão não se esforça desse jeito. A multidão está condicionada, está acomodada. Então não imite, não seja Maria vá com as outras. A mulher hemorrágica, ela gastou com os médicos como muitos gastam. E ela foi curada quando ela passou pela multidão para tocar no Senhor. Jairo e a mulher Ciro-fenícia fizeram o que a multidão não faz. Agora um recado para nós. O que Jairo e a Ciro-fenícia fizeram que a multidão não faz? Eles receberam a bênção. Suas filhas foram libertas, curadas. A filha de Jairo e a filha da mulher Ciro-fenícia. Porque eles fizeram aquilo que a multidão não faz. Eles deixaram as filhas enfermas em casa e foram buscar o Senhor. A multidão não faz isso. A multidão fala, não, fica aqui em casa, deixa lá. É ou não é, pessoal? Para parodiar, sim ou não? Então, diferente da multidão. E foi buscar quem resolve. Foi buscar quem resolve. Já levei ao médico, já medicou tudo e parece que as coisas não melhoram. Então vai buscar quem resolve, vai buscar o Senhor. Vai buscar o Senhor em oração. Faça como Josafá, em vez de ficar prostrado em casa, fique em pé no meio da congregação. Entenda, irmãos. Você vai ter a sua bênção, seja na saúde, na mente, nas finanças, na família. Mas quando você fizer mais, melhor e diferente do que faz a multidão, fazer de acordo com a palavra de Deus. O João Batista, o Pedro foi o único, era uma multidão pequenininha, né? Tinha lá uns 12 ou 13 dentro do barco. Mas ele foi o único que saiu do barco para andar sobre as águas. Ele teve mais do Senhor. Pela intrepidez, pela fé, o Senhor deixou o que ele, Senhor, tinha de melhor, as ovelhas. Cuida das minhas ovelhas, Pedro. Tu me amas, cuida das minhas ovelhas. Bartimeu fez mais, não parava de clamar. A multidão clama um pouquinho e para, irmão. A multidão desiste. Zaqueu, o Régulo, fizeram diferente da multidão, por isso receberam. E nós vamos receber quando fizermos mais, melhor, não mais melhor, mais e melhor e diferente do que faz a multidão. Mais melhor também é complicado, né, irmão? Glória a Deus. Uma multidão decidiu crucificar o Senhor. Cuidado com a multidão. A multidão muitas vezes vai decidir crucificar quem é do Senhor. Porque quem é do Senhor, quem é fiel à palavra é perseguido, chamado de fanático, né? Humilhado. Por quê, irmãos? Porque a multidão assim age. Condenou o Senhor à crucificação, imagine com nós. O Senhor que fazia maravilhas, imagine conosco, irmãos. Né? Conosco é melhor, né? O vencedor, o próspero,
como nós falamos agora há pouco, é aquele que faz mais e melhor do que a multidão, irmão. Chegou em primeiro lugar uma multidão. Você já ouviu isso? O campeão é uma multidão. Você já ouviu isso? O campeão, em primeiro lugar, é aquele que chegou na frente da multidão, fez mais que a multidão. Entendam, irmãos? E é com pesar que a gente vê, às vezes, uma multidão evangélica idolatrando cantores, líderes. Porque na multidão está o inimigo e ele manipula. Tem uma multidão evangélica idolatrando líderes. Põe foto de líderes, né? Depois critica os outros que adoram imagens, né? E coloca imagem de líderes. Falam mais dos líderes do que de Jesus. Alguns idolatram placas. Eu sou de tal, eu sou de tal, eu sou de tal. Nós somos de Jesus. Amém? Entenda, irmãos, cuidado com a multidão. Tem uma multidão aí, vamos dizer assim, de salto alto, que idolatra Calvino, Wesley, etc. Falam mais deles para demonstrar um falso conhecimento do que do Senhor Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 6. Mateus 6, 6. Diz assim, eu não vou cantar aqui porque senão o Davi edita depois, né? Mateus 6, 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu pai que está em oculto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. O Senhor Jesus, ele diz que na oração pessoal, evite a multidão. Para que fechar a porta do quarto? Para evitar a contaminação. E ele dava exemplo. Nós vimos vários textos que o Senhor Jesus saiu para orar à parte. Deixando os seus discípulos, foi orar à parte. Ele orava à parte, ele evitava a multidão, porque a multidão muitas vezes dispersa, contamina. Entenda, irmãos? Tem orações que nós precisamos da concordância, a oração feita na casa do Senhor, mas aquela oração pessoal é você e Deus, sem multidão, irmão. Rasgando o coração diante de Deus. E lá, irmão, você não vai usar aquelas palavras bonitas que usa na igreja, que os irmãos do lado estão ouvindo. Lá você vai rasgar o coração diante do Senhor. E a multidão não pode contaminar. O Senhor veio ao mundo. Ele nos deu exemplo. Ele fez tudo diferente do que a multidão fazia na época. E fez diferente do que os outros profetas fizeram na época. Ele fez tudo diferente, irmãos. Ele andava sobre as águas. Tinha algum outro profeta que fazia isso? Teve alguns que as águas se abriram para eles passarem a seco. Ele se assentava com publicanos e pecadores. Entendam, irmãos? Ele fazia diferente. Ele falava, ele ensinava, ele curava, ele libertava, ele andava diferente da multidão. E por isso ele foi criticado, mas ele obteve a vitória. Cumpriu a sua missão. Entenda, irmãos? Já pensou, irmão? Curar alguém passando lama nos olhos? A multidão faz isso? Não? Seja imitador de Cristo, irmão, e não da multidão. Saia da multidão, ela contamina, irmão. Se você está sendo envolvido aí por o que diz a mídia, até a mídia gospel hoje, que até tem, né? Para com isso, irmão. Você tem que ter a sua comunhão particular com o Senhor. A multidão, irmão, seja ela qual for, tem contaminação no meio. Tem contaminação. O inimigo está no meio da multidão, disfarçado. Né? Disfarçado no meio da multidão.
Às vezes o inimigo está nu com um lençol cobrindo ele. Aí você puxa o lençol e aparece a nudez e ele sai, como ocorreu. Entenda, irmãos, a multidão é um obstáculo para a sua bênção. Você pode ver que todos que tiveram milagres sobre Jesus fizeram aquilo que era diferente do que a multidão estava fazendo. Você não vai conseguir muito fazendo o que a multidão faz. Entendam, você tem que fazer algo a mais. Você tem algo diferente, você tem um chamado diferente, até para auxiliar algum outro chamado. E essa diferença tem que ser usada a serviço do Senhor. Faça mais, faça melhor, faça diferente da multidão para receber a bênção. O Jairo, Ciro Fenícia, fizeram Bartimeu, Zaqueu, os leprosos, os paralíticos, todos que receberam bênçãos, fizeram diferente do que a multidão estava fazendo. A multidão, ela está contaminada, manipulada pelo inimigo. Chegou ao ponto de condenar o Senhor à crucificação. Não foram os romanos, foi a multidão. E a multidão não vai passar pela porta estreita. Então, o que você vai fazer no meio dela, irmão? Sai do meio dela. Poucos passarão pela porta estreita, diz o Senhor Jesus. Então, se você quer a salvação, passar pela porta estreita, receber a sua bênção, saia da multidão. Não deixe a multidão te limitar, te enganar, cercear, te acomodar. Às vezes está acomodado, está todo mundo fazendo, eu estou igual a todo mundo. Não, irmão, não é isso que Deus quer, não. Entendam, irmãos, essa é a direção de Deus. Você pode ver que todos que tiveram milagres do Senhor fizeram algo diferente do que a multidão estava fazendo. Cuidado para ela não te desviar do caminho do Senhor. Ela estava impedindo a cura de um paralítico, ela estava impedindo Zaqueu de ver o Senhor. Não deixa a multidão impedir a sua comunhão com Deus. Ah, pastor, todo mundo vai, todo mundo foi. Você fica no meio de todo mundo, você vai se perder como todo mundo, porque poucos entrarão pela porta estreita, diz o Senhor. Entendam, infelizmente, essa multidão contaminada está até no meio evangélico. Tem uma multidão fazendo isso, pastor. Tem uma multidão idolatrando homens aí. Irmão, toma cuidado com ela, porque no meio dela está lá o inimigo, condicionando. Né? Eu lembro, na época que eu trabalhava, que tinham reuniões para decidir se tinha... Eu trabalhava para o mundo, né? Deixa bem claro. Né? Para decidir se haveria greve ou não. E eu sabia, em contato com as pessoas, que em muitas ocasiões a maioria era contra a greve. Às vezes por medo de perder emprego, uma série de fatores, eram contra a greve. Mas tinha uma minoria que ia manipulando, e depois a greve era decretada. Mesmo a maioria não querendo, porque a multidão foi manipulada, foi condicionada por um grupinho, né, que tinham outros interesses. Entenda, irmão. Compreenda, irmão. A multidão está limitando, está bloqueando a comunhão com Deus, a santidade. Então nós temos que sair dela. Nós temos que ser imitadores de Cristo e não imitadores da multidão. E o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele agia, andava, falava de uma maneira diferente da multidão. A multidão o buscava para ser curado. No meio dos que iam ser curados, iam alguns para especular. Mas foi a multidão. Não foram os romanos que condenaram, que condenou, a multidão condenou o Senhor à crucificação. Então o que nós vamos fazer no meio dela? Não é o nosso lugar. Amém, povo de Deus? Vamos ficar em pé, vamos estar orando em nome do Senhor Jesus.